Sejam bem-vindos. Hoje vamos embarcar numa viagem fascinante pela tecnologia militar da Segunda Guerra Mundial. Um conflito que não foi decidido apenas por bravura, mas também por inovação. Prepare-se para descobrir como a engenharia moldou os campos de batalha. Vamos começar pelos céus. Imagine o som estridente dos motores, o ronco cortando as nuvens. Ali estava o Spitfire britânico, um verdadeiro símbolo da resistência. Rápido e ágil, com asas elegantes em forma de elipse, o Spitfire foi vital na Batalha da Inglaterra. Do outro lado, temos o Mechanic Bf-109, a espinha dorsal da Força Aérea Nazista, um caça mortal, veloz que trazia o avanço da tecnologia alemã em cada parafuso. Mas o poder aéreo não parava nos caças. Chegamos ao B-29 Superfortress, um gigante americano com alcance intercontinental. Era tão avançado que parecia uma nave futurística da época. Pressurizado, cheio de inovações tecnológicas. E sim, foi ele que lançou as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. O céu nunca mais seria o mesmo. Agora aterrissando para falar de tanques e blindados. A Alemanha investiu pesado nos seus famosos Panzers, que foram evoluindo ao longo da guerra. Do Panzer I ao temido Panzer IV, e chegando no colosso chamado Tiger. Esses veículos eram verdadeiras fortalezas móveis. Eram potentes, mas muitas vezes complexos demais, o que dificultava sua produção em massa. Enquanto isso, os aliados apostaram em um tanque muito mais simples, robusto e confiável, o M4 Sherman. Ele não era o mais poderoso, mas era rápido de produzir. E sabe o que a guerra ensinou? Que a quantidade também é uma forma de qualidade. Os Shermans eram como formigas, estavam por toda parte, sempre em movimento, sempre atacando. E falando em ataque, vamos para as armas de fogo. Aqui temos duas estrelas, a MP-40 alemã e o M1 Garand americano. A MP-40 era uma submetralhadora leve e fácil de usar, muito utilizada por paraquedistas e oficiais. Seu visual é inconfundível, quase cinematográfico. Já o M1 Garand foi o primeiro fuzil semiautomático amplamente adotado por um exército. Enquanto os soldados inimigos ainda recarregavam, o americano já estava no segundo ou terceiro disparo. Até o general Patton disse que o Garand era, abre aspas, a melhor ferramenta de combate já criada, fecha aspas. Essas armas, esses aviões e tanques não são apenas máquinas, são testemunhos de uma época em que a ciência e a destruição caminhavam lado a lado. E por trás de cada botão apertado, cada míssil lançado, havia uma escolha, uma aposta tecnológica que poderia mudar o rumo de uma batalha ou do mundo inteiro. A tecnologia naval e submarina teve um papel crucial na Segunda Guerra Mundial, influenciando diretamente os rumos dos combates marítimos e o controle das rotas comerciais, a começar pelos submarinos U-boats desenvolvidos e utilizados pelos alemães, que eram verdadeiros caçadores em alto mar, afundando inúmeras embarcações dos aliados. Em resposta aos U-boats dos alemães, os aliados desenvolveram o sonar ASDIC, radares em minas submarinas e colocaram em campo navios escolta para destruir os U-boats, os levando de caçadores a caça. Os navios de guerra também tiveram seu grande espaço, tornando-se a principal força das marinhas, como por exemplo o USS Enterprise dos Estados Unidos e o Akagi do Japão, que permitiram ataques aéreos de longo alcance sobre o mar e a terra. Os navios também foram utilizados para desembarque de tropas, tanques e suprimentos, tendo grande destaque nas operações anfíbias do dia D. Em relação aos avanços tecnológicos, os alemães e os aliados desenvolveram radares que permitiam detectar aeronaves e navios inimigos mesmo à noite ou com pouca visibilidade. Também foi desenvolvido torpedos mais eficazes, utilizados por submarinos e aviões para realizar ataques. A criptografia foi bastante presente na guerra. O uso e a quebra de códigos, como a Enigma alemã, influenciaram decisões estratégicas e o rumo da guerra, principalmente quando os aliados decifraram os códigos criptografados pelos alemães. Entre as principais batalhas navais, temos a Batalha do Atlântico, que foi uma campanha longa envolvendo U-boats alemães contra comboios aliados. Temos também a Batalha de Midway, em 1942, que mudou o rumo da guerra no Pacífico em favor dos Estados Unidos e destacou a superioridade dos seus porta-aviões. E houve a primeira batalha naval travada apenas com aviões lançados pelos porta-aviões, que ficou conhecida como Batalha do Mar de Coral, em 1942. Durante a Segunda Guerra Mundial, a tecnologia não mudou apenas o campo de batalha, mas também revolucionou a forma como as nações se comunicavam e espionavam uma a outra. Um dos avanços mais impactantes foi a quebra de códigos. A Alemanha nazista utilizava a máquina Enigma, um sofisticado sistema de criptografia para codificar suas comunicações militares. Acreditava-se que fosse praticamente inviolável. No entanto, não poderia estar mais errado. No início da guerra, em 1939, Alan Turing, um gênio britânico, foi para Bletchley Park, um centro secreto de decodificação. Lá ele liderou esforços para quebrar o código Enigma.
Com sua ajuda, foi desenvolvida a máquina bomba, capaz de testar rapidamente as combinações possíveis do Enigma. O trabalho de Turing e sua equipe foi fundamental para os aliados. Estima-se que a decodificação de mensagens alemãs tenha acelerado o fim da guerra em até 2 anos. Paralelamente, houve grandes avanços em comunicações. Os radiocompactos permitiram que os soldados se comunicassem em tempo real, aumentando a eficiência tática no campo de batalha. Redes de comunicações mais rápidas tornaram possíveis coordenar operações em larga escala. Além disso, surgiu a guerra psicológica. O rádio e o cinema foram usados como ferramentas de propaganda, influenciando opiniões e mobilizando populações inteiras. Era uma batalha não só física, mas ideológica. Esses avanços transformaram a guerra e pavimentaram o caminho para a era digital. Figuras como Alan Turing e invenções como a bomba mostram como a inteligência humana pode vencer até mesmo os desafios mais complexos. To duck hood and with artistic aspirations dreamed of brush and palette, but ended up with only the brush. C'est ton art, His artistic efforts spurned, he soon turned to other endeavors. Und vergiss nicht, you dopes, ich bin der aufgeblasene Frisch in Deutschland, in aller Europa, ja in der ganzen Welt. My mother done told me. Stay heil! And there were some gullible ones who listened, especially one goose, more gullible than gooses. Geese usually go. That's all right. That's the old stuff, kiddo. He's a smart fellow with brains, huh? Like me. Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil, boy! I'm from South Germany. Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! I'm a sick heiler, too. E comincia contando! Sei tutte 9:10! Tutti frutti and all kinds of whips of cream and walnuts! As medidas antissemitas de Hitler expulsaram vários cientistas judeus do país, como John von Neumann, Eduard Teller, Eugene Wigner e até mesmo Albert Einstein. A Alemanha, em abril de 1939, demonstrou interesse em comprar grandes quantidades de urânio da Bélgica, um sinal claro de que os nazistas estavam atrás da bomba nuclear. Para impedir essa venda de urânio da Bélgica, Leo Szilard, Eugene Wigner e Eduard Teller formaram a Conspiração Húngara, 3 físicos europeus nos Estados Unidos, sem contatos políticos, tentando mudar a política da Bélgica. Porém, eles tinham um amigo em comum com a Rainha Elizabeth da Bélgica, Einstein, com quem ela trocava cartas regularmente. Em 16 de julho, Szilard e Wigner foram para Long Island, encontrando a casa de verão do professor Einstein, que foi atualizado dos estudos em fissão nuclear e dos perigos de uma bomba nazista. Einstein era contra mandar uma carta diretamente para a Bélgica sem antes contatar o governo americano. Szilard então achou um aliado, Alexander Sachs, amigo pessoal de Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos. Einstein e a conspiração húngara escreveram então uma carta para o presidente sobre a possibilidade de uma bomba nuclear, entregada em 15 de agosto de 1939. Porém, em 1º de setembro, a Alemanha invadiu a Polônia, e assim começava a Segunda Guerra Mundial. A agenda de Roosevelt ficou cheia demais para Sachs, e a reunião só veio a ocorrer em 11 de outubro. Convencido sobre a importância dos estudos sobre a energia nuclear no período de guerra e após ela para os Estados Unidos,
O presidente Roosevelt, convencido sobre a importância dos estudos sobre energia nuclear no período de guerra e após ela para os Estados Unidos, criou o Comitê do Urânio, que ficaria responsável por comandar e distribuir fundos para pesquisas nucleares. E em 1941, James Bryan Conner, junto de Arthur Compton e Ernest Lawrence, visitaram a Inglaterra e tiveram acesso à pesquisa nuclear do país, recebendo também dados de espionagem sobre a bomba que a Alemanha estava desenvolvendo, e concluíram que os Estados Unidos estavam atrás nessa corrida. Neste momento, o país tinha os melhores físicos do mundo como refugiados, porém o Comitê do Urânio estava desperdiçando o tempo deles. Os cientistas tentavam deixar claro a importância política da bomba, começando assim o princípio de destruição mútua assegurada. O melhor jeito de se defender de uma bomba é ameaçando usar elas. A pressão deu resultados e em maio o comitê foi reorganizado e o novo líder foi Vannevar Bush. O projeto de pesquisa dele previa a possibilidade de fabricar uma bomba em menos de 5 anos. Porém, em 7 de dezembro, houve o ataque à base naval do Havaí, que foi bombardeada pelos japoneses. Os Estados Unidos estavam oficialmente dentro da Segunda Guerra, e assim, as pesquisas nucleares se tornaram prioridade nos Estados Unidos. Bush, com a ajuda de Brandon Somervell, atribuíram toda a autoridade do projeto de construção da bomba ao Distrito de Engenharia de Manhattan, que deu nome ao projeto, e juntos nomearam Leslie Richard Groves como diretor do projeto. Groves conseguiu que o projeto recebesse prioridade máxima no quadro de guerra para adquirir materiais necessários e comprou 20.000 hectares próximo a Oak Ridge para criar o Laboratório Nacional de Oak Ridge. Los Alamos se tornou mais do que um laboratório, com casas e comodidades para manter a moral dos cientistas alta, até porque a maior parte das pessoas se mudaria com a família e só sairia de lá com o fim da guerra. Los Alamos chegou a ter 6.000 habitantes no período e foi ocupado não só por cientistas, mas por todo tipo de trabalhadores, como construtores, enfermeiras, militares e operários. Em 1945, o fim do projeto parecia estar próximo. Na metade do ano, uma bomba com 6 kg de plutônio seria detonada para testar o design de explosão, o teste Trinity, a primeira explosão nuclear da história, e em junho de 1945, o presidente adiou uma reunião com Churchill e Stalin para assistir ao evento. Participar de uma reunião com líderes políticos, sabendo que os Estados Unidos contavam com a bomba atômica, poderia influenciar o comportamento de Roosevelt, e na meia-noite de 12 para 13 de junho, o plutônio foi transportado por estradas fechadas exclusivamente com esse propósito, e no dia 16 foi marcada para as 5h29 da manhã a detonação da bomba. Os líderes do projeto assistiram a 10 km de distância da explosão e os visitantes a 20 km. O poder do núcleo atômico liberou energia equivalente a 25.000 toneladas de dinamite em força explosiva em uma fração de segundos. As pessoas que estavam presentes presenciaram algo indescritível. O físico I.I. Rabi disse: "Uma nova coisa nasceu, um novo controle, um novo entendimento do ser humano e do controle que ele tinha sobre a natureza." Oppenheimer voltou sua mente para os textos sagrados do hinduísmo. Após o teste, Szilard enviou ao presidente uma petição assinada por inúmeros cientistas exigindo o controle internacional de armas atômicas. O maior perigo imediato é a probabilidade que nossa demonstração de bombas atômicas precipite uma corrida na produção desses artefatos entre os Estados Unidos e a Rússia. E em 1945, mesmo com a Alemanha já rendida e a derrota do Japão apenas com armas convencionais já previstas, os Estados Unidos decidiu lançar 2 bombas no país, a de urânio em Hiroshima, deixando 80.000 mortos, e a de plutônio em Nagasaki, deixando outras 40.000 vítimas fatais.
A Segunda Guerra Mundial foi o conflito mais devastador da história humana. Milhões de vidas foram perdidas e as cicatrizes que ela deixou ainda podem ser sentidas até hoje. No meio do caos, vimos a tecnologia dar saltos gigantescos, a bomba atômica, os antibióticos, a comunicação em massa. Mas tudo isso nos leva a uma pergunta: o que a humanidade faz com o conhecimento que adquire? A ciência não tem lado, o poder, sim. E é por isso que lembrar dessa guerra é mais do que lembrar o passado, é evitar repetir os mesmos erros. Que as próximas gerações escolham a empatia antes do ódio, a paz antes do conflito e a sabedoria antes da ambição. Porque o maior avanço que a humanidade pode alcançar é aprender com aquilo que nunca mais pode acontecer.